Nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre relacionamento. A gente vai fazer um pequeno relacionamento no nosso projeto. O que acontece? Deixa eu fechar isso aqui. Quando uma empresa cadastra uma vaga, é natural a gente pensar que a vaga é dessa empresa. Mas aqui no sistema, o cadastro está sendo realizado e a vaga não está sendo associada a empresa nenhuma. Então a gente não vai poder depois, no futuro, diferenciar quais vagas são da empresa A e quais são da empresa B. E o relacionamento serve para isso. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui na pasta Models, vamos abrir o vaga.rb e o company. Então vamos pensar da seguinte forma: uma empresa ela pode cadastrar várias vagas, correto? Ela pode ter várias vagas. Então existe um comando no Rails que é o hasMany, que a gente coloca dessa forma. Então, dessa forma, a gente pode ler que uma empresa, uma company, ela tem muitas vagas, certo? Ao mesmo tempo, se uma vaga ela foi cadastrada por uma empresa, a gente pode concluir que essa vaga ela pertence só a essa empresa. Então, o Rails fornece para a gente o belongs to e a gente passa, perdão, company. Ou seja, uma vaga ela pertence a uma empresa. Por que o company aqui? Porque é o nome da nossa classe. Entendeu? Então, aqui, no ponto de vista dos modos, dos modelos do sistema da gente, a gente já configurou o relacionamento. Só que a gente precisa fazer uma alteração na tabela. Ou seja, quando um cadastro for realizado de uma vaga, além daqueles campos todos que a gente viu na página de cadastro, esses aqui, no banco de dados eu preciso guardar o código da empresa, para eu saber que aquela vaga pertence àquela empresa. A gente vai precisar criar uma migration. Então vamos gerar ela aqui rapidinho. Rails generate migration. Vamos colocar add company to vagas. Enfim. Aperta enter. Ele vai gerar essa migration para a gente. A gente vai lá na pasta db. Então refresh aqui. Migrate. E a gente vai ver que ele criou essa migration para a gente. Dentro desse método change, a gente vai colocar esse comando aqui, ó. Add column, vagas, company, id, integer. O que isso significa? Dentro da tabela vagas, que está no banco de dados, a gente vai acrescentar um campo novo chamado company id, e esse company id é do tipo inteiro, ou seja, ele vai receber um número. Então a gente salva, volta no terminal. Sempre que a gente quiser fazer alguma alteração que está em migration, a gente usa o comando rakedb migrate, aperta enter e pronto. Ele já executou a migration para a gente, já adicionou no banco de dados. Agora é o seguinte, em que momento a gente precisa fazer essa associação? É na hora de salvar uma vaga. Então, a gente vai lá no controller de vagas, aqui ó, vagas controller, e lá no método create, a gente precisa aqui, é o momento que ele está pegando todos os parâmetros do nosso formulário e está criando uma vaga nova e jogando nessa variável. Então, antes dele salvar no banco de dados, que é esse comando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vaga.company_id, que é o campo novo que a gente criou, ele vai receber o ID da empresa que está logada. Ou seja, quem está criando uma vaga, para criar uma vaga, o usuário tem que estar logado, a empresa tem que estar logada. O Rails fornece esse método aqui para a gente, esse helper, current company. Ou seja, ele retorna um objeto com todas as informações do usuário que está logado. E uma dessas informações é o ID, ou seja, é o código numérico dessa empresa. Então, a gente vai associar ao campo Company ID, que a gente criou na tabela de vagas, o ID, a identificação dessa empresa. Para testar isso, a gente vai fazer o seguinte. A área restrita é a área
da empresa que está logada, certo? A empresa logou com o usuário dela e aqui ela quer ver as vagas dela. Só que como a gente pode perceber, lá no controller, na pasta controle admin company, ele está listando todas as vagas, ou seja, de todas as empresas. A gente não quer isso. A gente quer listar exatamente, somente as vagas dessa empresa. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai se utilizar até do relacionamento. Se vocês lembrarem, aqui no Model Company, a gente criou esse relacionamento has many e vagas. E, então, esse vagas aqui já está fazendo referência ao cadastro de vagas. Então, a gente pode fazer o seguinte. Current Company. Lembra que ele retorna todas as informações de uma empresa? E uma dessas informações é a própria quantidade de vagas, né? Através desse relacionamento. Então, a gente coloca vagas, ponto, all. Ou seja, ele vai retornar todas as vagas dessa empresa. E a gente salva. Só uma coisinha, para a gente evitar erros e problemas, aqui na view, onde a gente tem aqui o vagas, vamos condicionar esse loop aqui à existência de uma vaga. Se a gente tentar acessar essa página e não tiver nenhuma vaga cadastrada, pode dar um problema. Então vamos fazer o seguinte, antes ali do it, a gente vai colocar um if. Ou seja, se essa variável vagas, se ela não for nula, né? Ou seja, essa exclamação aqui na frente é uma negação. Esse método new, ele verifica se esse objeto é nulo. Com a exclamação na frente, isso aqui significa que se o vagas, arroba vagas, não for nulo, a gente vai fazer esse loop, ele vai listar. Vou botar o end aqui no final para fechar. Então ele vai listar todas as vagas para a gente. Mas não é suficiente, ou seja, ele não pode ser nulo e tem que ter pelo menos uma vaga. Então a gente vai usar esse sinal aqui de e comercial duas vezes, que significa end, ou e. E a gente vai verificar também se a variável vagas, se a variável vagas, se ela é maior que zero. Esse método length, ele é utilizado para retornar um tamanho. Ou seja, se essa variável vagas ela tem 5 vagas, ele vai retornar 5. Ou seja, o arroba vagas não pode ser nulo e tem que ter pelo menos um, ou seja, o tamanho tem que ser maior do que zero. Então a gente salva. E agora aqui no projeto a gente dá um refresh. Por que não está aparecendo nada? Porque as duas vagas que estavam cadastradas ali, a gente não tinha feito essa implementação de relacionamento ainda, ou seja, o company ID delas não existe, está zerado. Então, por isso que ele não está retornando nada. Se a gente voltar ali na home, aqui o link não está funcionando, vamos só voltar aqui rapidinho. Vamos botar um link aqui também, ó. Link to root path do fashion e o end. Salva. Enfim, vamos ver, acessar direto. Então aqui na home ele está mostrando, porque aqui na home a gente ainda está usando aquele vaga.all lá do controller home. Esse aqui, ó, tá vendo? Então ele lista todos. Mas na área restrita não, ele só está listando as vagas dessa empresa. Então para testar, vamos cadastrar uma aqui. Programador, JavaScript, freelance, MobGeek, Rio, responsabilidade programar, experiência nenhuma, condições nenhuma. Cadastrar. Pronto, ele está aparecendo agora para gente.
porque é a única vaga cadastrada associada a essa empresa. Se a gente for na home, ele lista todas. Então é isso. Com o relacionamento, a gente conseguiu associar uma vaga à empresa que cadastrou. Então fica muito melhor dessa forma.